Fala, concurseira, concurseiro! E aí, vamos começar um novo módulo? Nós já falamos dos conectivos, né? E agora nós vamos falar das tabelas verdades. No módulo anterior, nós já introduzimos, né, esse conceito de tabela verdade, mas agora nós vamos aprofundar, vamos ver com mais detalhes o que são essas chamadas tabelas verdades, tudo bem? Então, vem comigo. Deixa eu ficar pequeno aqui. Vamos embora. Então, tabela verdade é o nosso tema desse módulo. Definição. É uma tabela que representa todas as combinações de valorações, ou seja, valor lógico, possíveis para uma proposição composta. Então, em regra, nós usamos a tabela verdade para poder analisar todas as combinações que nós temos dentro de uma proposição composta. Tudo bem? Então, a tabela que mostra para a gente todas as combinações possíveis é chamada de tabela verdade. Importante, cada conectivo possui a sua lei e, consequentemente, uma tabela que o representa. Essa lei do conectivo nós já vimos no módulo anterior. Qual era a lei do E? O E só é verdade quando todas são verdades. Lembra disso? Qual é a lei do OU? O OU, ele vai ser verdade quando pelo menos uma for verdade e assim por diante. Então, cada conectivo tem a sua lei e, como cada um tem a sua lei, vai ter uma tabela que o representa. Observação. O número de linhas, então, ó, número de linhas de uma tabela verdade depende da quantidade de proposições simples que compõem a proposição composta. Então, quanto mais proposições simples eu tenho dentro de uma proposição composta, em regra, maior será a tabela que representa essa proposição composta. Tudo bem? Então, o número de proposições compostas, ela vai ficar variando de acordo com o número de proposições simples que eu tenho dentro dela. Número de linhas de uma tabela verdade. Esse é o ponto de partida. Saber quantas linhas tem uma tabela verdade. Quando eu tenho uma única proposição, a minha tabela verdade, ela vai ter duas linhas. Deixa eu ver se tem um slide branco aqui. Ó, quando eu tenho apenas uma única proposição, uma proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Uma proposição simples, não é isso? Então, quando eu tenho uma única proposição, a minha tabela ela vai ter duas linhas. É o que está aqui nesse quadro. Então, uma proposição simples, eu vou ter uma tabela com duas linhas. Se eu coloco duas proposições simples, eu já passo a ter uma tabela com quatro linhas, que é aquela tabela tradicional que nós já vimos. Então, se eu pego duas proposições simples, por exemplo, o P e o Q, quais são todas as combinações que eu consigo formar? Nós até padronizamos, lembra? Vai ser V com V, é uma combinação. A outra combinação, V com F, F com V e F com F. Então, eu vou ter uma, duas, três, quatro. Quatro combinações possíveis quando eu tenho duas proposições simples, tá bom? Quando eu tenho três proposições simples, e agora eu quero que você pegue uma folha aí separada do seu caderno para que você possa montar essa tabela comigo. Eu vou te ensinar a montar essa tabela. Quando eu tenho três proposições simples, eu vou ter uma tabela com 8 linhas. Cada proposição que você adiciona, o número de linhas ele vai dobrando. Sempre assim. Uma proposição simples que eu adicione dentro da composta, eu vou acabar dobrando o número de linhas da minha tabela. É sempre o dobro, sempre o dobro. Acrescentou uma proposição simples, eu vou dobrar. Outra proposição simples, eu vou dobrar. Para a nossa prova,
Essas três aqui nós temos que saber construir. Não se preocupa que você não vai ter que construir uma tabela com 16 linhas. É só para você saber que se uma proposição composta ela tem 4 proposições simples dentro dela, então a tabela dela vai ter 16 linhas. Você tem que saber isso. Agora, construir uma tabela com 16 linhas, você não precisa se preocupar. O que você tem que se preocupar é como você vai construir uma tabela com 2 linhas, uma tabela com 4 linhas e uma tabela com 8 linhas. A tabela com 2 linhas, você já viu aqui. Quando eu tenho uma única proposição, pode ser V como pode ser F. Quando eu tenho 2 proposições, P e Q, aí pode ser V com V, V com F, F com V ou F com F. Eu tenho 4 linhas. Agora eu quero te ensinar como você vai fazer para montar uma tabela com 8 linhas, que é o máximo que você vai ter que construir na hora da sua prova. Deixa eu apagar aqui, ó, deixa eu apagar. Com 3 proposições simples, P, Q e R. Como você vai construir? Repara, qual é a sequência padrão que nós temos para quando eu tenho 4 linhas? Não é essa aqui? VV, VF, FV, FF. Essa não é a sequência padrão? Então você vai fazer assim. Você vai pegar o P, que é a primeira proposição. Eu sei que essa tabela vai ter 8 linhas, né? Porque com uma proposição, 2 linhas. 2 proposições, 4 linhas. 3 proposições, 8 linhas. Já que eu tenho 8 linhas, eu vou ter 4 começando com verdadeiro e 4 começando com falso. Então, você vai pegar 4 verdadeiros e 4 falsos. Repetindo, pego a primeira proposição e coloco 4 verdadeiros seguido de 4 falsos. Agora, você vai pegar essa sequência padrão e vai colocar ela 2 vezes do lado do P. Então, você vai fazer assim, ó, VV, VF, FV, FF. Tá vendo? Ó? Coloquei ela aqui, ó. E o que eu faço agora? Vou repetir para quando começa com falso. Então, VV, VF, FV, FF. Então, essa sequência padrão, ela se repete 2 vezes. A primeira vez que ela repete é para quando começa com verdadeiro e a segunda vez que ela repete é para quando começa com falso. Pronto. Aqui você tem todas as variações possíveis, todas as combinações possíveis para uma tabela com 3 linhas. Você já aprendeu a 3 linhas, não. Para uma tabela com 8 linhas que vem de uma proposição composta que dentro dela tem 3 proposições simples. Tudo bem? Então, repetindo, 4V, 4F. Do lado do V, você bota a sequência padrão. Do lado do F, você repete essa sequência padrão. E quem é a sequência padrão? É essa aqui. VV, VF, FV, FF. VV, VF, FV, FF. Você já sabe montar. Agora, os resultados que isso vai dar, a gente vai ver ao longo desse módulo, tá bom? Eu estou te ensinando aqui como é que você faz para montar tabela com uma linha, com 2 linhas, 4 linhas e 8 linhas. Tudo bem? É isso que a gente tem que saber por enquanto. Beleza. Agora tem um detalhe, tá? Se eu tivesse, por exemplo, uma proposição composta formada por 5 proposições simples, quantas linhas ela teria? Teria 32 linhas, porque é o dobro de 16. Repara que os resultados 2, 4, 8, 16, 32 são números que são potências de 2. Quer ver? Quanto é 2 elevado a 1? 2. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Quanto é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. Repara que o expoente, deixa eu pegar uma cor preta. O expoente é um número de proposições simples. Ó, expoente 2, 2 proposições simples.
Três proposições simples, expoente 3. Por isso existe uma fórmula. A fórmula é 2 elevado à quantidade de proposições simples. Então, eu vou pegar aquela proposição composta e vou ver, dentro dela tem quantas proposições simples? 1, 2, 3, 4. Então, é 2 elevado a 4. Esse 2 aqui, ele é fixo, é da fórmula, porque eu estou sempre dobrando. O expoente que vai variar de acordo com o número de proposições simples que eu tenho dentro da composta. Então, se eu tiver uma proposição assim, P e Q, se então R. Quantas linhas vai ter a tabela dessa proposição composta? Eu vou contar. Eu tenho o P, 1, o Q, 2, o R, 3. Então, quantas linhas vai ter essa tabela? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, a minha tabela vai ter 8 linhas. Tá bom? Então, é isso que você tem que fazer. Só que tem um detalhe. No módulo anterior, deixa eu apagar aqui. No módulo anterior, nós vimos que quando eu faço uma proposição P, ela pode ser verdadeira ou falsa. Eu posso fazer também a negação de P. Só que a negação do P, ele não vai criar uma quantidade de linhas maior para essa tabela, porque a negação do P nada mais é do que o contrário do P. Então, a negação do P, se o P é verdadeiro, a negação é falsa. Se o P é falso, a negação é verdadeiro. Isso significa que, embora o P e o não P sejam duas proposições simples, elas não vão gerar uma tabela com 4 linhas. E é aí que muita gente se confunde. Ah, Felipe, P e a sua negação são duas proposições simples. Com duas proposições simples, eu tenho uma tabela com 4 linhas. Não. Aí eu não posso pensar assim. Por que eu não posso pensar assim? Porque não são duas proposições que eu chamo de proposições independentes. Elas não são independentes uma da outra. Pelo contrário, elas são dependentes uma da outra. Por que elas são dependentes? Porque quando uma é verdadeiro, a outra obrigatoriamente vai ser falsa. Quando uma é falsa, a outra obrigatoriamente vai ser verdadeira. Então, a tabela, quando eu tenho uma proposição e a negação dela, isso não vai fazer a tabela aumentar. O número de linhas da tabela vai permanecer o mesmo. Então, quando você vê uma proposição, por exemplo, P ou Q e não P, quantas linhas vão ter essa tabela? Tá bom? Quantas linhas eu vou ter nessa tabela? Repara, o P é uma proposição. O Q é outra proposição. O não P, eu não posso contar com ela. Por que eu não posso contar? Porque o não P é dependente do P. Então, não vai fazer com que a tabela aumente. Concorda? Ela vai aumentar em coluna, né? Eu vou ter uma coluna a mais. Só que em linhas, ela não vai aumentar. Então, embora eu tenha 3 proposições simples, eu não posso contabilizar uma com a sua negação como sendo 2. Porque uma é dependente da outra. Então, se eu for construir a tabela daquilo ali, eu vou fazer assim, P, Q. Aí vai ficar VV, VF, FV, FF. A negação do P não vai aumentar o número de linhas, porque ela é simplesmente o contrário do P. Então, vai ser V vira F, V vira F, F vira V, F vira V. Então, embora sejam 4 proposições simples, a minha tabela, aliás, embora sejam 3 proposições simples, a minha tabela, ela fica só com 4 linhas, porque o P e a negação do P eu não posso contabilizar como 2, porque são 2 proposições diferentes? São, só que elas não são independentes. Então, na tabela, não aumenta o número de linhas. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Eu anotei aqui, ó. As proposições devem ser independentes
para que as contabilize. Ou seja, uma proposição composta, se ela é formada por uma simples e a negação dessa simples, eu não vou contabilizar como duas, eu vou contabilizar apenas como uma, tá bom? Então, grava isso. Uma proposição com a sua negação, eu vou contabilizar apenas uma, para que eu possa usar essa fórmula aí. Tudo bem? Beleza. Visto isso, olha esse exercício aqui. Ó, vamos direto para o item 1. Ó, a tabela verdade da referida proposição constituída a partir dos valores lógicos das proposições simples tem mais de 8 linhas. Que proposição é essa que ele está citando? É essa aqui, ó. Basta um mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Repara aqui. Basta um mudar de ideia é a primeira parte. E conectivo, ó, conectivo. Quem é a outra parte? A outra parte fala a decisão será totalmente modificada. Então eu tenho aqui, deixa eu pegar uma cor diferente. Eu tenho aqui essa, volta, essa aqui que está em vermelho, tá? E eu tenho a outra proposição simples, que está aqui em azul. Eu tenho duas proposições simples. É como se fosse o P e a que vem depois do E é o Q. Se eu tenho duas proposições simples e são proposições independentes, porque uma fala mudar de ideia, a outra fala decisão modificada. Então são duas proposições independentes. Tudo bem? Essas proposições simples, P e Q, elas vão gerar uma tabela. Qual é a fórmula? 2, sempre 2, elevado ao número de proposições simples. Se eu tenho P e eu tenho Q, eu tenho duas proposições simples. Então, o expoente é 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então, a minha tabela teria 4 linhas. E ele colocou 8. Por isso, o item está errado. Uma observação para essa questão. Olha como muitas das vezes a banca ela é cruel. Ela não cobrou isso, mas percebe. Qual conectivo que ela usou aqui? Ela usou, por extenso, ela escreveu o E. Mas olha a maldade dessa proposição. Basta um mudar de ideia e a decisão será modificada. Essa proposição, embora tenha o E escrito, o conectivo que está implícito é o se então. Se ele pedisse para você representar essa proposição, você teria que representar assim, ó. Felipe, mas ele escreveu o E. Tudo bem, mas lembra que eu disse que a forma como é escrita, quem se preocupa com isso é o português? A gente se preocupa com a lógica. Então, é claro que, em regra, se aparece o E, é a conjunção. Só que, nesse caso, é a condicional. Qual é a ideia que está por trás dessa frase? Se um de nós mudar de ideia, então a decisão será modificada. Eu tenho uma relação de causa e consequência. Logo, embora o E esteja escrito, implicitamente, o conectivo da questão é o se então, tá bom? É claro que para resolver a questão, não interessava qual era o conectivo. Interessava você separar para ver quantas proposições simples tem ali, para saber quantas linhas teriam a tabela, tá bom? Mas eu estou aprofundando um pouco mais a questão, que é para que você comece a abrir a sua mente para a maldade que as bancas costumam fazer. Tudo bem? Beleza. Olha essa aqui. Olha a proposição P. Ele me dá o conectivo aqui, ó, se, e depois a vírgula fazendo o papel do então. Então, ele me dá o conectivo se então. Tá bom? Ali dentro do se então, vamos ver quantas proposições simples eu tenho? Olha só. Se
estiver sob pressão dos corruptores, ou, aqui ó, ele colocou mais um conectivo. Ele colocou aqui o ou. Então aqui ó, vamos separar? Deixa eu pegar uma caneta vermelha. Ó, estar sob pressão dos corruptores é o meu P. Ou, aí ele botou o conectivo ou. Aí depois ele vem, deixa eu pegar um azul aqui. Diante de uma oportunidade com baixo risco de ser punido. É uma proposição que tudo que vem entre o se e o então, que nesse caso a vírgula está fazendo o papel do então, vai vir antes da seta. Depois da seta, ele fala, deixa eu pegar uma outra cor, um preto. Aquele funcionário público será leniente com a fraude, seria uma outra proposição simples, que eu vou chamar de R. Ou, olha o ou aqui, ou dela participará. Então, participar dessa fraude seria uma outra proposição, que eu vou colocar aqui com uma cor ali, laranja, aqui, um coral aqui. PQR, aqui seria um S, tá? Então, você tem essa proposição composta dividida em 4 proposições simples. Repara, eu tenho 4 proposições simples e 3 conectivos. O se então é o principal. Como é que eu sei que ele é o principal? Lembra que nós falamos que o se então e o se somente se são os mais fortes? Então, o se então está no meio e na primeira parte eu tenho um ou, na última parte eu tenho outro ou. Então, eu tenho 3 conectivos e 4 proposições. Uma antes, 2 no meio e uma no final. 4 proposições simples. Se eu tenho 4 proposições simples, qual é a fórmula? 2 elevado a 4, porque são 4 proposições simples. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. A minha tabela ela vai ter 16 linhas. Ele disse mais de 10. Tá certo. Então, o item 2 é um gabarito certo. Tudo bem? Agora aqui, a questão 1 e a questão 2, elas eram um pouquinho mais chatas. Por quê? Porque a proposição estava escrita, né? Estava por extenso, e você tinha que ir separando quantas proposições tem ali dentro. A questão 3 e a 4, que nós vamos fazer daqui a pouco, elas são mais simples. Por quê? Porque ele já deu para a gente, deixa eu pegar um vermelho aqui, ele já deu para a gente separado em letras. Aí fica mais fácil, tá bom? Vamos ver? Essa proposição, esse P aqui maiúsculo, nada mais é do que a proposição composta, tá bom? Para você saber quantas linhas tem uma proposição composta, você vai ter que contar o número de proposições simples, tá bom? Então, as proposições simples são as letras minúsculas. O número de linhas dessa proposição composta é igual a 16, certo ou errado? É só eu contar quantas proposições simples eu tenho ali. Ó, eu tenho P, uma. Eu tenho P, uma. Eu tenho a negação do que? 2. Eu não posso contar com a negação do P. Por que eu não posso contar com a negação do P? Porque eu já contei com P. E eu não posso contar com uma proposição e a sua negação como 2 coisas separadas, porque elas são dependentes. Então, eu não posso contabilizar. Então, vai ser o P, a negação do que e o R. São 3. Então, fica 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ele disse que era 16. Tá errado. Ele queria te pegar, fazer uma pegadinha aí com você, para você contar, ó. 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4, 16. E você errava, tá bom? Outra coisa que eu já recebi dúvida de alunos com relação a essa questão e talvez você esteja pensando aí. Felipe, você não contabilizou a negação do P.
Por que você contabilizou a negação do quê? Repara, não é que você não vai contabilizar a negação, você vai contabilizar ela, desde que a proposição original esteja ali também. Entende? Se a proposição original estiver, você não pode contabilizar com a negação. Se a original ela não tiver, aí você vai contar. Então, por exemplo, negação do quê? O que ele está ali? Não. Então, eu vou contar com a negação do que. Se tivesse que e negação do que, aí eu não ia contabilizar como duas coisas. Tudo bem? Então, foi por isso que eu contei com a negação do que. Eu não contei com a negação do P porque eu já tinha contado com o P. Qual é o macete para esse tipo de questão? Não entra nesse mérito. Faz o seguinte, grava o macete. É só você contar o número de letras. O macete é esse. Quais são as letras que estão ali? P, Q e R. Então, o expoente é 3. Não importa se tem negação, se não tem negação, o macete é contar o número de letras. Quais são as letras? P, Q e R. Quer ver como esse macete sempre funciona? Olha o outro. Olha para essa proposição S e para essa T. Caraca, Felipe, elas são muito grandes. É só você contar o número de letras. Quais são as letras que você tem na proposição S? P, Q e R. Não importa se o P apareceu mais vezes, o R apareceu várias vezes, não importa, porque você não vai poder contabilizar 2, 3 vezes a mesma letra. Então é só você pegar o número de letras. E na T é a mesma coisa. Eu tenho o P, o Q e o R. Não importa quantas vezes a letra apareceu, nem se tem ou não tem negação. É só você contar o número de letras. Então, quantas linhas vai ter o S? 2 elevado ao número de letras, que dá 8. E o T também vai ser 8. Porque ambas eu tenho o P, Q e R aparecendo. Pronto, é só você usar esse macete, tá bom? As tabelas verdades de S e T possuem cada uma 16 linhas. Tá errado. Cada uma possui 8 linhas. Tudo bem? Então, para a gente construir tabela, qual é o primeiro passo? Eu olhar a proposição composta e contar quantas proposições simples eu tenho ali. Se a questão já me der a proposição com as letras, fica mais fácil ainda. Eu aplico o macete. Qual é o macete? Contar o número de letras. Se ela repete, se tem negação, não importa. Eu só vou contar as letras que estão ali. E essas letras vão ser o expoente. A base é sempre 2, porque a fórmula é 2 elevado ao número de proposições simples, que nesse caso aqui, elevado ao número de letras. Tudo bem? Então, esse foi o nosso primeiro bloco da parte de tabela verdade, que é você descobrir quantas linhas tem a nossa tabela. Nós vimos que para construir na hora da prova, vai ter tabela com uma linha, vai ter tabela com, vai ter tabela com 2 linhas quando eu tenho uma proposição. Tabela com 4 linhas quando eu tenho 2 proposições. E tabela com 8 linhas quando eu tenho 3 proposições. São essas que eu tenho que construir, tá bom? E nós vamos construir e ver o resultado de cada uma delas a partir do próximo módulo. A partir do próximo módulo, não, a partir do próximo bloco, ainda dentro desse módulo aqui de tabela verdade. Então vai lá, toma uma água, que eu estou te esperando para a gente continuar o estudo da tabela verdade.